Oi, gente! Hoje eu vim trazer um resumão das minhas últimas leituras de 2022. Eu reuni nesse vídeo as leituras do mês de novembro e de dezembro, né? Já fazia um tempinho que eu não gravava esse vídeo. Então tem muito livro para mostrar para vocês, porque no final do ano eu li bastante. E também vários desses livros que eu li no final do ano acabaram entrando na minha lista dos favoritos. Se vocês ainda não assistiram, vão lá ver as minhas melhores leituras de 2022. Mas antes de eu mostrar os livros, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curtam o vídeo e ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Tem aqui na caixa de descrição também meu projeto do Catarse, que eu iniciei esse ano para vocês participarem do meu clube de leitura e receber outros benefícios também. Tem também um canal de notícias do Telegram que vocês podem receber novidades sobre o canal e também promoções de livros, lançamentos de livros, eu aviso tudo por lá. Muitos dos livros eu já fiz conteúdo aqui no canal, alguns têm até vídeo de resenha específico, então eu não vou me aprofundar muito nas histórias, né, porque eu já falei deles aqui no canal, então vocês precisam conferir o vídeo que eu fiz. Um desses livros é esse aqui, A Ruína de um Reino, que tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. Ele é uma fantasia com sereias e é uma sereia, assim, muito cruel. Ela coleciona coração de príncipes, então ela assassina muitos príncipes e ela tá sendo procurada, assim, no reino, é uma assassina muito procurada. E o outro protagonista do livro, ele é um príncipe e ele tá procurando essa assassina dos príncipes. Então é um romance que acaba acontecendo, onde eles são inimigos, um tá buscando matar o outro. E em meio a isso acontece algumas coisas que eles acabam se aproximando, que tem muito a ver com uma releitura de A Pequena Sereia. Então para quem gosta de releitura de contos de fadas, para quem gosta de histórias com sereias, esse livro aqui é uma boa recomendação. Ele é um volume único, então é muito bom também para quem tá procurando fantasia de volume único. Eu acabei gostando bastante do livro, então ele foi a minha primeira leitura aí do mês de novembro. Logo no lançamento eu li ele e fiz um vídeo aqui no canal para vocês, que vocês precisam assistir o vídeo. Outra fantasia, gente, que eu li no mês de novembro e dezembro foi O Priorado da Laranjeira, o volume 1 e o volume 2. Esse acabou entrando nos meus favoritos do ano, eu acabei amando demais esse livro. Eu já falei bastante dele aí para vocês num vídeo que eu fiz de vlog de leitura só dele. Então esse vlog não tem spoiler e tem vários detalhes sobre a minha leitura, porque que eu gostei tanto. Ele tem um romance entre duas meninas, o que é difícil a gente encontrar em livros de fantasia. Ele tem dragões, ele tem mitologias, né, do leste asiático, ele tem uma feiticeira, né, esse Priorado da Laranjeira, ele envolve várias feiticeiras e essa maga da história, ela tá agindo como uma espiã ali para proteger a rainha, porque a linhagem dessa rainha é muito importante. Mas ele é um livro também, assim, a respeito de várias lendas. Vários lugares diferentes acreditam numa coisa diferente sobre o grande inimigo que vai despertar. Então é muito, muito interessante. O começo desse livro, ele pode ser um pouco difícil, mas insistam, gente, porque depois tudo começa a se encaixar e você começa a entender direito quem são os personagens e o que está acontecendo. Daí você aproveita muito, muito a leitura e é incrível, gente. Vejam o vídeo que eu fiz aqui no canal. Também já falei dele em outros vídeos que saíram aqui, inclusive nas melhores leituras do ano. O último clássico que eu li no ano foi O Fantasma da Ópera. Foi feita uma leitura coletiva desse livro. Então tem uma live de discussão aqui no canal com spoiler, com a participação do Edu, do canal Lucky Fichos. Ele leu o livro junto comigo, a gente discutiu cena a cena do livro. E esse daqui foi uma grande surpresa, gente, porque eu acabei muito envolvida na leitura. Ele é um livro que eu imaginava que fosse focado muito no romance, mas ele é um grande drama e ele é um grande livro de mistério e investigação. Esse Fantasma da Ópera é alguém que está ali por trás, né, das coisas que acontecem na ópera. As pessoas escutam ele, dizem que ele tem uma voz de anjo, mas ninguém realmente sabe quem é ele. Ninguém nunca viu ele, sabe? Pelo menos é esse os rumores que existe ali na ópera. E a partir do momento que uma pessoa acaba morrendo ali, começa uma investigação para saber quem que é o fantasma, se é realmente uma pessoa, se é alguém que trabalha lá na ópera. E daí, como protagonista da história, nós também temos uma artista, né, uma cantora em
ascensão ali na ópera, e o fantasma ele está ajudando ela, e a gente vê qual que é a conexão dela com o fantasma. Ao mesmo tempo, um amigo dela de infância está aparecendo e criando interesse nela para pedir ela em casamento, mas a Christine, ela pertence ao fantasma da ópera, então é muito interessante você conhecer essa história. É um triângulo amoroso meio que acaba acontecendo aqui, mas é muito interessante, é um novelão e tem toda essa parte de mistérios que é muito, muito legal. Me diverti muito lendo o livro. Ele acaba tendo uma coisa assim bem dramática na história também, e eu pensei que eu não fosse gostar tanto disso, mas eu acabei gostando muito e acabou sendo um clássico que me surpreendeu esse ano. Outro livro assim que eu já esperava gostar muito e acabou assim atendendo todas as minhas expectativas foi Todas as Cores do Céu. Esse livro aqui ele é muito pesado, ele vai tratar de um tema que é muito presente assim na história lá da Índia, e até muitas mulheres passam por isso. A autora meio que escreve como uma forma de denúncia. No começo da história nós temos a Tara, ela tá morando nos Estados Unidos e ela vai para a Índia em busca da sua irmã adotiva que desapareceu quando elas eram adolescentes. O pai dela, ele trazia várias crianças para casa deles para cuidar como um lar temporário, e a Mukta, que é a outra menina na história, ela ficou assim por vários anos com essa família, então ela considera como uma irmã. Elas cresceram junto ali, viveram a adolescência juntos, e daí teve um dia que essa menina foi raptada, e a Tara, ela se culpa muito de não ter ido atrás disso, porque o pai dela tinha falado que ela tinha morrido e eles não foram mais atrás dela. E agora que o pai dela morreu, ela descobre que talvez a sua irmã pode estar viva, então ela vai atrás de ver o que aconteceu, né, qual é o paradeiro dessa irmã. Então ao mesmo tempo a gente tem a história da Mukta. Eu não sei como que pronuncia o nome dela, gente, desculpe, é meio difícil, né, um nome que a gente não conhece. E a história dela, a história dessa menina, antes dela ser adotada, assim, é muito pesada, porque ela pertencia a uma aldeia que eles tinham um ritual, assim, horrível, onde as meninas eram meio que servas de uma deusa, mas só que na verdade esse ritual que acontecia com elas era em cima de exploração sexual. Elas eram exploradas sexualmente, e tudo com a ideia de que elas estavam servindo a uma deusa e servindo o propósito delas. Então essa menina, ela foi explorada sexualmente quando ela era criança, então tem toda a história, né, da infância dela que é muito triste, e depois a gente acaba descobrindo o que aconteceu com ela depois, e se realmente essas duas irmãs vão se encontrar em algum momento. Então é uma trajetória assim muito emocionante. Esse daqui é um livro muito emocionante, eu me emocionei muito com o final dele. É um drama histórico, né, se for ver, porque ele é baseado em fatos que acontecem com muitas mulheres na Índia, então vale muito a pena ser lido, gente. Eu recomendo muito para vocês. A leitura é rápida. Quando eu comecei a ler o livro, eu não conseguia mais parar ele. Chegou num momento da história que eu tinha que descobrir o final da leitura e eu não queria largar. Eu acho que eu li em uns 2 ou 3 dias, assim, muito rápido. Então, assim, ó, foi uma leitura 5 estrelas. Ele quase entrou nos meus favoritos do ano. Depois, gente, eu entrei numa lista de leituras temáticas que começou ali em novembro e foi até o começo de dezembro, que era leituras de fantasias do leste asiático, que daí eu fiz um vídeo falando dessas fantasias com mais detalhes, mas eu vou mostrar elas aqui de novo pra vocês. Meio assim que por cima, né, porque já falei bastante. Mas eu li o Seis Grows, ele é o primeiro livro de uma duologia. Eu tô muito ansiosa pela continuação desse livro, porque eu acabei gostando muito dele. Ele é um livro muito na vibe de contos de fadas, porque nós temos uma personagem que ela tem uma madrasta cruel, que joga um feitiço nela e nos seus irmãos. Os irmãos dela acabam se transformando nos pássaros, e daí ela tem a maldição de que ela não pode mais falar nenhuma palavra, cada palavra que ela fala acaba matando um dos seus irmãos, e ela é uma personagem com poderes. Foi por conta da descoberta dos poderes dela que a sua madrasta jogou esse feitiço, e daí todo o desenrolar da história é ela tentando se livrar dessa maldição, então acaba sendo uma aventura muito legal. O livro tem muitas revelações, assim, surpreendentes, que são coisas que a gente imaginava que era algo, mas na verdade não era bem isso, coisas que não foram bem contadas, que não pareciam o que eram, e tem toda uma história de família, uma mensagem familiar aqui que eu achei muito bonito. E daí pra continuação tem toda uma parte mitológica, nós temos
temos a mitologia dos dragões chineses aqui, a pérola do dragão, que tem o poder mágico dos dragões. É muito legal, gente, é perfeito, vocês precisam ler esse livro. Outra fantasia perfeita, gente, que eu vi aí no vídeo de muitas pessoas, que ele tá no favorito, assim, ó, de quase todo mundo que leu esse livro esse ano, é A Guerra da Papoula. E já tá anunciada aí a continuação do livro, eu espero que a Intrínseca logo traga o terceiro volume também para eu devorar aí a trilogia. Esse livro aqui, ele é baseado na história militar da China no século XX, tem a ver com a Guerra do Ópio. Então esse livro aqui, ele vai trazer a fantasia em cima de poderes dos deuses, tem a parte onde os personagens querem se tornar xamãs e serem muito poderosos, e eles usam drogas ilícitas, sabe, para alcançar esse poder dos deuses. É uma coisa assim bem diferente de todos os livros que eu já li, então por isso que ele acaba sendo muito interessante. Ele tem muitas questões políticas, ele tem muita guerra, ele tem muito gatilho também no livro, porque tem muitas cenas de tortura, tem cenas de genocídio, assim, uma cena horrorosa de um massacre que acontece com as pessoas. E a personagem é o ponto alto do livro, porque ela é muito determinada em ser a melhor em tudo e ir atrás do que ela quer. Ela acaba entrando numa academia militar que, tipo, as pessoas estudam desde criança pra entrar lá. Ela, assim, é a pessoa mais improvável pra entrar, ela acaba estudando e entrando, né, de forma bem improvável na academia militar. E ela tá dedicada a ser a melhor de todos e ser muito poderosa. Então tem uma personagem muito determinada aqui, por isso que eu tô muito animada pela continuação e vocês precisam conhecer caso vocês não conheçam ainda. Ah, daí teve uma das fantasias que acabou me decepcionando, que foi Uma Magia Destilada em Veneno. Esse, ao contrário, acabou entrando nas minhas decepções do ano. Ele traz uma mitologia do poder dos chás, da magia de fabricar os chás, daí tem uns chás com poderes, umas coisas assim meio confusas, porque, gente, eu me decepcionei com o fato de não ter entendido muito bem ou achar que ficou meio vago as explicações. A personagem acaba se envolvendo em outras coisas que pareciam que fugia do objetivo da história e me decepcionei bastante, sabe, com esse livro. Ele também é o primeiro de uma duologia e eu não vou continuar essa série. Eu li também A Noite do Tigre, que é da mesma autora da Noiva Fantasma. Apesar de eu ter gostado mais da Noiva Fantasma, eu gostei bastante desse livro aqui. Ele traz uns mistérios bem peculiares, assim, na história. Ele traz dois personagens mais jovens também. Um menino, por exemplo, tem 11 anos, então eu achei, assim, diferente ter personagens que também não acabam se relacionando. Isso é muito importante. Normalmente nas fantasias que a gente vê dois protagonistas, um menino e uma menina, normalmente eles acabam se encontrando, se apaixonando e fazendo o romance da história. E aqui não, gente, são dois protagonistas com histórias meio que separadas, mas que se entrelaçam e eles não são um par romântico. Só que o livro, ele tem romance, ele tem bastante romance da menina com uma outra pessoa que eu não vou dizer pra vocês. E, assim, é bem peculiar os mistérios do livro. Eu acho que ele é uma fantasia com bastante mistério, conexões, coisas do destino, com muita superstição. Esse daqui é uma fantasia que vai falar muito sobre superstições chinesas, então tem várias curiosidades que você vai acabar descobrindo nesse livro. E o último livro de leitura asiática que eu acabei lendo foi Contos de Fadas Asiáticos, que é um livro da editora Wish muito lindo, gente, eu amei ter adquirido esse livro. Tem uma edição belíssima e os contos são muito bons. São contos de fadas mesmo, historinhas assim para crianças, mas tem algumas até meio assustadoras, macabras e pesadas. E tem tudo quanto é tipo de história, tem história de romance, história de terror, história de aventura, história de família, história de casamentos, mistérios, tem de tudo um pouco, assim, e todos eles têm algum elemento mágico que acaba acontecendo na vida dos personagens. Tem mitologias com dragões, tem também a história das mulheres com os pés enfaixados, como que criou essa tendência, né, com as mulheres chinesas. Tem umas histórias bem famosas, né, por exemplo, o menino que veio do pêssego, a outra menina uma criança que apareceu num bambu, umas histórias assim bem clássicas, para quem não conhece, esse daqui é um prato cheio, e eu digo pra vocês, gente, que os contos são muito bons mesmo. Eu não curto muito histórias curtas, histórias de contos. É muito difícil eu favoritar um livro de contos, e nesse daqui, gente, foram pouquíssimos os contos que eu não gostei. A maioria, sim, são contos muito bons, então eu recomendo bastante pra vocês esse livro. No mês de dezembro, gente, eu acabei lendo bastante HQ de forma, assim, espontânea. Tudo começou com o fato de eu ir pra Comic Con, na CCXP, e daí lá eu acabei comprando vários quadrinhos e eu também
também acabei conhecendo, por exemplo, esse quadrinista aqui, que é o Fabien Tomé. Ele é uma pessoa muito querida mesmo. E daí eu levei esse livro pra ele autografar, que a Sam já tinha recomendado pra mim aqui no canal. E eu comecei a ler esse conto no voo e acabei terminando ele na volta, né, do voo. Perfeito, gente. É uma história muito emocionante de dois irmãos. Um deles acaba descobrindo que tem um câncer terminal, então ele é um cara muito workaholic. Ele só trabalha e não aproveita a vida dele. E o outro irmão já é diferente. Ele viaja bastante e daí fala que o irmão deveria aproveitar mais. Então ele acaba aproveitando esse resto da vida dele para viajar com o irmão e fazer coisas no qual ele nunca teve coragem de fazer, por exemplo. Então ele é um livro que vai falar isso e acaba sendo muito emocionante a história em quadrinho, gente. E assim, tem umas partes muito engraçadas também. Eu gostei bastante da história do autor e os traços também, assim, é bem divertido de você acompanhar as ilustrações junto. Então, gente, pra quem gosta de histórias emocionantes e quer ler alguma HQ, assim, eu recomendo bastante esse daqui. Eu peguei mais um livro lá na CCXP da Melissa Garabelli, eu tinha lido Saudade dela e eu peguei esse Doce Jazz. Ele é um HQ sem falas, eu acho que é assim que diz. Então é muito rapidinho de ler, é uma história muito fofa de uma menina que vai fazer intercâmbio no Japão. E daí eu também li essas 3 HQs que também é do mesmo artista, o Jun Sujiwama, que eu acabei comprando na CCXP. É umas histórias bem rápidas de serem lidas e as 3 são de ficção científica. Eu até achei meio difícil de entender algumas HQs de ficção científica sem diálogos, assim, foi meio complicado pra mim. Essa daqui até tinha diálogos e eu também achei um pouquinho difícil. Então eu não sei se eu vou continuar me aventurando em HQs de ficção científica, principalmente essas curtinhas, histórias curtas. Eu acho que não é muito minha praia. Mas eu desencalhei 2 HQs que eu pensava que eu já tinha lido, mas eu não tinha lido ainda essas 2 aqui, ó, Louca dos Livros e Uma Bolota Molenga Feliz. Eu tinha lido um outro que é Ninguém Vira Adulto de Verdade. Eu acabei lendo essas 2 também, que são tirinhas engraçadas sobre o cotidiano de pessoas comuns, pessoas que gostam de gatos, pessoas que odeiam o inverno, principalmente meninas, né? Tem muitas coisas assim, por exemplo, de cólica, menstruação e situações constrangedoras da nossa vida de adulto, principalmente. Então, a gente se identifica muito aqui nas tirinhas da Sarah Anderson e eu recomendo bastante. E a outra HQ que eu li foi a continuação do Lore Olympus, o volume 2, que são histórias do Olimpo, onde nós temos como protagonistas o Hades e a Perséfone. E essa daqui é uma das HQs mais lindas, gente, que eu tenho. Eu acho as ilustrações, as cores que nós temos aqui, como elas representam os personagens, é muito lindo, gente. Você para assim, fica olhando as imagens por um tempo, assim, olha que coisa mais bela. Sério, eu amo essa HQ e eu não vejo a hora da editora Suma trazer os outros volumes. Ah, e pra quem não conhece a história, esse daqui é bem um romance que acontece ali do relacionamento do Hades e a Perséfone, que são deuses do Olimpo, e nós temos todos os outros deuses aqui na história também, Zeus, Poseidon, uma novela, um novelão sobre os deuses do Olimpo, é isso que você vai encontrar aqui. Pra finalizar aí as minhas leituras do mês, eu também fiz uma semana temática de leitura com romances sáficos, que são romances com garotas. Primeiro eu li Delilah Green, Não Está Nem Aí, que acabou sendo um dos meus favoritos do ano, o meu romance favorito do ano. E ele é um romance adulto, ele tem algumas cenas quentes e ele vai falar muito sobre família. Isso foi que eu gostei bastante, que além do romance, ele tem uma trama, assim, muito interessante de você acompanhar. Tá acontecendo um casamento. A Delilah, ela é contratada como fotógrafa por sua irmã postiça para esse casamento. Mas tem toda uma história aí de intriga delas, do passado, que são coisas assim que não foram resolvidas, da infância e da adolescência delas. Então vai meio que ter uma lavagem de roupa aí durante esse casamento. E essa irmã que tá se casando também, o noivo dela é um cara bem babaca, e daí tem umas amigas que acabam querendo estragar esse casamento. Então acaba sendo tudo uma grande comédia romântica, e o romance vem a partir da Claire, que é uma das amigas da Astrid que vai se casar. Ela conhece a Delilah, né, da infância delas, mas acaba não reconhecendo a Delilah porque ela mudou bastante, tá toda tatuada, bonitona, e ela acaba flertando com a Delilah sem lembrar dela, e é assim que as duas acabam tendo esse primeiro contato aqui. Então tem muitas cenas de comédia romântica, clichês de comédia romântica, que é muito gostoso de
acompanhar. E eu amei muito, muito, muito esse romance. Eu gostei muito da química das personagens e da história pessoal de cada uma delas. A Claire também tem uma filha adolescente e ela não tem um relacionamento muito bom com o pai da filha dela, e ela tá tentando manter essa conexão, né, da filha com o pai, e tem coisas não tão bem resolvidas dela, né, com o Josh, e assim, muita coisa. Por incrível que pareça, tem muitos detalhezinhos aqui que complementam a história e não deixa ela com nenhum espaço, sabe, repetitivo, por exemplo. Você aproveita cada página do livro, então ele foi um romance perfeito pra mim. Outro romance que eu acabei gostando muito também, mas é um romance jovem, foi A Jogada do Amor. Nesse livro as meninas elas não se gostam, uma é líder de torcida e a outra é jogadora de basquete, acaba batendo assim no carro uma da outra, na traseira do carro da outra, e daí a mãe delas manda elas pegarem carona uma com a outra enquanto o carro da menina que estragou tá na oficina. Por conta disso, elas vão ter que se aturar, né, por alguns dias. E esse é um livro que ele vai falar desse relacionamento dos personagens que não se gostam, mas acabam se aproximando, entendendo melhor um ao outro e acabam se apaixonando. E também elas acabam fingindo que estão namorando. Então é um livro cheio de clichês. Tem aquele clichê, né, da escola, do ensino médio, líderes de torcida, namorando jogadora. E aqui o clichê, na verdade, é num romance sáfico, então foi muito legal, porque a gente é acostumado a ver isso nos filmes de sessão da tarde, né, com o casal ali do menino jogador e a menina líder de torcida. Então foi uma representatividade muito bonita e que dá aquele quentinho no coração, sabe, quando você tá lendo o livro. E ele é muito bom, eu não esperava gostar tanto do livro, porque eu não tava muito na vibe até de ler romances jovens agora no final do ano, mas eu dei uma chance pra esse e acabei me surpreendendo bastante. E por fim, gente, a última leitura que eu fiz no ano foi esse daqui, ó, De Volta para Você, da Claire Liddon. Essa daqui é uma autora de comédia romântica sáfica, então vai vir muitos livros dela por aí, marquem isso. Já tem aquele livro Antes de Você Dizer Sim, que é da madrinha de casamento, lá de aluguel, que eu acabei gostando muito. Esse daqui nós temos ex-namoradas que acabam se reencontrando 10 anos depois. Elas se reencontram no velório de um amigo delas, e por mais que a autora é de comédia romântica e o livro tem uma cara, né, uma vibe de comédia romântica, esse livro aqui é muito mais um drama, porque eu ganhei muito mais lágrimas do que risadas lendo esse livro, porque ele tem toda essa história de luto que elas estão com o amigo que faleceu, a família do amigo delas, daí também tem todo um negócio de preparação de perda de alguém familiar depois. Ele é um livro que ele fala muito sobre o luto, perdas. O romance tá no meio disso, ficou meio estranho, eu achei que não combinou muito com a história, então não superou as minhas expectativas. Eu gostei muito mais do outro livro da autora, esse daqui eu achei mais ou menos, porque eu queria muito mais uma comédia romântica e ele tava muito em cima de drama, e muito drama, coisa assim mais pesada, e eu achei que não combinou muito com o romance que tava sendo inserido ali. Ufa, gente, tinha bastante coisa, né, pra mostrar pra vocês. Eu até tô morrendo de calor aqui de tanto que eu falei, mas me conte aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você se interessou em ler algum deles, tem todos os links na caixa de descrição. Não se esqueçam de ver os vídeos separados de alguns livros que eu mencionei, que já saiu aqui no canal. Aqui do lado vai ter a playlist com as leituras dos outros meses que teve no ano, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!